Se a profecia de Momoshiki Otsutsuki realmente tivesse falhado, então por que tudo em Boruto continua acontecendo exatamente como ele previu? Para e pensa comigo, se Boruto realmente tivesse quebrado o destino, se a onipotência de Eida tivesse apagado o futuro que Momoshiki Otsutsuki enxergou, por que cada peça continua se encaixando com uma precisão quase que assustadora? Talvez porque a maioria das pessoas esteja olhando superficialmente, só para o efeito visível, e não para a estrutura invisível que sustenta toda essa história. E aí que muita gente erra feio. Tem quem diga que Kishimoto e Ikimoto se perderam, que a obra ficou confusa, que a profecia era apenas um artifício barato de roteiro para gerar tensão. Mas a verdade é exatamente o oposto. Boruto Two Blue Vortex não está perdido. Ele está avançando de forma fria, calculada e implacável em direção a um final que, na verdade, já foi mostrado desde o início da obra. O problema é que quase ninguém conseguiu enxergar isso ainda, porque Boruto nunca foi uma história sobre a ascensão de um herói, como Naruto foi lá no passado. Boruto é uma história sobre fatalidade, sobre aceitar algo que precisa acontecer. E é exatamente por isso que a profecia de Momoshiki Otsutsuki assusta tanto, porque ela não falhou, ela está se cumprindo com uma exatidão absurda. Quem Boruto realmente é? Quem Himawari realmente é? E por que Kawaki talvez não seja o vilão dessa história, mas sim o personagem destinado ao final mais trágico de todo o universo de Naruto? Mas antes da gente mergulhar nessa análise insana, eu já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxer aqui no canal. E compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise insana. Ou só comente Boruto Two Blue Vortex. O canal precisa muito dessa força e cada comentário de vocês ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Hoje a gente vai ligar todos esses pontos. Vamos falar sobre o gene Otsutsuki, sobre Shibai, filosofias oriental e os eventos mais recentes do mangá. E quando tudo finalmente se conectar, uma coisa vai ficar clara: o final de Boruto sempre esteve decidido e ele vai surpreender todo mundo. Existe um detalhe muito importante que muita gente ignora. Kishimoto e Ikimoto já deixou claro que Boruto não é apenas uma continuação de Naruto, é uma nova visão, um novo mundo, um universo disposto a mexer com conceitos que antes eram considerados intocáveis no mundo Shinobi. E o maior mistério desse novo mundo gira em torno de um nome que faz até os próprios Otsutsuki tremerem. Sim, estamos falando dele, Shibai Otsutsuki. Agora segura essa ideia, porque vem a pergunta que parece absurda à primeira vista, mas começa a fazer sentido quando você analisa com calma. Se Boruto não fosse apenas o receptáculo de Momoshiki Otsutsuki, mas o verdadeiro herdeiro sim de Shibai Otsutsuki. Observe os chifres. Kawaki, quando usa o karma, manifesta chifres idênticos aos de Inshiki Otsutsuki. Isso é lógico. Ele é o receptáculo perfeito de Inshiki Otsutsuki. Mas Boruto é diferente. Quando Momoshiki assume seu corpo, o chifre de Boruto surge na testa, longo e elegante. E, curiosamente, não se parece em nada com os de Momoshiki Otsutsuki. Agora compara isso com a representação de Shibai Otsutsuki no mangá. O formato é praticamente idêntico. Isso sugere algo perturbador. Se Kawaki é a cópia fiel de Inshiki Otsutsuki, por que Boruto não reflete o de Momoshiki Otsutsuki? Ele reflete alguém que está acima de todos os Otsutsukis. E talvez nem o próprio Momoshiki tenha percebido isso, ou, se percebeu, está tentando tirar algum proveito dessa situação. Ele acreditava estar usando Boruto apenas como um receptáculo, mas talvez Boruto seja algo muito maior do que ele jamais imaginou. E então entra o Jogan. Na ilustração de Shibai existe um olho diferente, claro, quase divino. Muitos acham que era apenas um Byakugan estilizado, mas o mangá deixa claro que não é algo tão simples. Inshiki fala sobre um deus Otsutsuki, e o fundo da cena está repleto de olhos semelhantes. Momoshiki não escolheu Boruto por acaso, ele enxergou dentro de Boruto um potencial que supera até o seu próprio.
Momoshiki queria usar Boruto como ponte, como escada, para alcançar a divindade, para chegar ao nível de Shibai Otsutsuki. Mas o que estamos vendo em Tio Blue Vortex é só o começo. O verdadeiro poder de Boruto ainda está adormecido, e isso levanta outra pergunta assustadora. Como esse DNA divino chegou até o filho de Naruto e Hinata? A resposta é simples, muito simples, e assustadora ao mesmo tempo. Shibai abandonou seu corpo na Terra há milhares de anos atrás. A árvore divina absorveu seu DNA. Kaguya comeu seu fruto. Por isso ela era absurdamente forte. Esse poder foi transmitido para Hagoromo e Hamura Otsutsuki. Passou por gerações até finalmente chegar à linhagem de Naruto e Hinata. Boruto e Himawari são o ponto onde esses genes despertam novamente. E não é coincidência, Daemon sentiu algo diferente, algo assustador vindo de Himawari. Não é apenas o sangue Hyuga, é o despertar de algo antigo, algo que até os Otsutsukis respeitam. Agora vamos falar de Kawaki, porque para entender Kawaki, você precisa entender sua dor. Kawaki cresceu sendo tratado como lixo, foi vendido pelo próprio pai, torturado, transformado em experimento. A vida dele sempre foi um inferno. Naruto foi a primeira pessoa que mostrou a ele o que era família de verdade, e isso criou algo perigoso. Não amor, mas sim obsessão. Na mente de Kawaki, o mundo inteiro é uma ameaça constante à vida de Naruto Uzumaki. E o sistema Shinobi é falho, hipócrita e destinado a gerar tragédias. Então ele tomou uma decisão monstruosa, mas completamente lógica dentro da sua visão distorcida. Se o sistema desaparecer, Naruto estará seguro. Kawaki não selou Naruto para matá-lo, ele selou para protegê-lo. E o Boruto, com o Momoshiki dentro de si, se tornou o maior perigo de todos. Kawaki aceita ser odiado, aceita ser visto como vilão, desde que Naruto sobreviva. E é aqui que muita gente se engana. A profecia não falhou por causa da onipotência de Eira. Isso é uma ilusão. Momoshiki mostrou 6 fragmentos do futuro. 5 já se cumpriram perfeitamente. Falta apenas um. A cena de Kawaki com os chifres cobertos de sangue, olhando para alguém caído. E a pergunta que assombra todo mundo é simples. Quem está no chão? Boruto, Mitsuki, Naruto, Sarada? O evento vai acontecer, mas o resultado não será o que Momoshiki espera, porque Boruto não quebra o destino, ele paga o preço. Boruto representa a aceitação, ele reconhece sua natureza Otsutsuki, mas se recusa a deixar que isso defina quem ele é de verdade. Himawari representa a pureza, um poder que desperta sem ódio, sem traumas, sem experimentos. Kawaki representa a negação. Ele rejeita o mundo, rejeita a liberdade, rejeita até a própria humanidade. E a onipotência não altera apenas as memórias, ela apaga a identidade. Boruto perdeu tudo, nome, família, lugar no mundo. Essa é a verdadeira profecia. Mas Momoshiki errou em uma única coisa. Boruto não se perdeu. Pelo contrário, ele cresceu. E é aqui que o Jogan se torna a aposta da onipotência. Enquanto a onipotência distorce a realidade, o Jogan revela a verdade absoluta. Boruto está se tornando um deus, mas escolhe permanecer humano. E isso é algo que os próprios Otsutsukis jamais conseguiriam compreender. Kawaki, por outro lado, evoluiu de forma brutal. O poder atual dele é temporário, não é um buff momentâneo. É o poder base que ele sempre deveria ter tido. Antes ele estava limitado, agora ele não está mais. Boruto acredita que Kawaki pode matar até mesmo Borushiki. E isso diz tudo. Kawaki não luta como um shinobi, ele luta para eliminar, sem honra, sem hesitação. Sukuna Hikona, Daikokuten, manipulação do espaço, tempo congelado. Kawaki é o oposto de que tudo Boruto representa. Boruto cresce através do esforço, Kawaki cresce através da destruição. O mundo mudou. Não é mais sobre chakra, é sobre conceitos, gravidade, tempo, realidade. E Sarada entende tudo isso. O Mangen Kyodera não é apenas um poder ocular, é o controle gravitacional, é a percepção da verdade em um mundo dominado pela ilusão.
Sarada enxerga quando todos dormem e se tornará a futura Hokage mais bem-sucedida da história. Boruto é o equilíbrio impossível entre homem e Deus. Kawaki é o sacrifício que acredita ser necessário. E quando o confronto final acontecer, não será apenas uma luta, será uma decisão sobre que tipo de mundo vai nascer após a queda desses deuses. E se você curtiu essa análise, já deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo insano vindo por aí. E compartilha com seus amigos. Inclusive tem outro vídeo incrível aparecendo agora mesmo na sua tela, que com certeza você vai gostar. Clica nele, a gente se vê no próximo vídeo. Estamos juntos, galera. Fui!